Olá, turma do sexto ano, boa tarde, como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é terça-feira, dia 8 de setembro, e nós vamos para a nossa aula de ciências. Vocês lembram que eu estava falando um pouco na aula passada sobre essa interação dos particulados na atmosfera, não é? Essa relação, essa interferência que algumas moléculas causam na camada de ozônio. E hoje nós vamos ver uma aula extra com alguns slides que eu trouxe para vocês, justamente para a gente ver isso de uma forma mais clara. Nossa aula de hoje, ela é rápida, ela não é muito extensa, e é justamente para a gente ver uma revisão dessa questão da atmosfera e dos particulados que afetam, e que causam a famosa na verdade, buraco na camada de ozônio, ok? Então, galera, vamos para os slides. Bom, interação de particulados na atmosfera é o título desses slides, galera. Esse é um conteúdo de ciências naturais. Na verdade, as ciências que a gente estuda é a ciência natural, certo? E essa parte de atmosfera, água, solo, tudo isso faz parte da química ambiental, ok? Então, antes de começar, vamos relembrar sobre as camadas da atmosfera, galera. Olha só que interessante esse slide. De um lado, a gente tem a altitude e do outro lado, a gente tem a temperatura, galera. Percebam que a gente, aqui está na troposfera, não é? Quanto mais a gente sobe com relação à troposfera, mais frio é, não é? Mais frio fica o ar e mais rarefeito fica o ar. Mas percebam que a partir da camada de ozônio começa a esquentar de novo. Isso acontece por quê? Porque essas reações, galera, que acontecem na camada de ozônio são extremamente isotérmicas. O que significa isso? Significa que essas reações liberam muito calor. Por isso que a partir da camada de ozônio começa a esquentar novamente. E depois disso, começa a esfriar novamente na mesosfera, até chegar na termosfera, que chega a uma temperatura bastante alta novamente. E isso a gente viu por quê, não é? Na aula passada. Por que na termosfera é tão quente e a parte da exosfera é tão quente? Porque nessa parte os raios solares atingem diretamente, não é? Então, por isso que tem essa temperatura tão alta. Galera, vamos lá entender o que são esses particulados. Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. O que são esses particulados na camada da atmosfera? São resíduos oriundos, em geral, de queima de combustíveis fósseis. A gente viu, galera, que a queima de combustíveis fósseis libera muito dióxido de carbono e isso é extremamente prejudicial para a camada de ozônio. E eles possuem alta toxicidade, ou seja, também existe um risco para a nossa saúde. E são compostos por uma mistura de partículas de diversos materiais, podendo ser orgânicos, ácidos, sendo até metais. Quando essas partículas possuem diâmetro de 2,5 micrômetros, galera, é um tamanho muito pequeno, por isso que é medido em micrômetros, certo? Eles podem ser encontrados em uma fumaça e um nevoeiro. Mas, galera, tem um detalhe. Quando a gente chega perto da área de indústria, esse tamanho dessas partículas aumenta 4 vezes, ou seja, em regiões próximas às indústrias, a gente tem tamanhos dessas partículas muito maiores e isso causa um problema bastante grande e significativo para a nossa respiração. E de onde vêm todas essas partículas que fazem tanto mal ou para a gente ou para a camada de ozônio? Primeiro, processos respiratórios. Sim, quando a gente respira, galera, a gente libera, não é, o gás carbônico, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, e o gás carbônico também é o responsável pela essa interação na camada da atmosfera. Mas a nossa respiração não é errado, não é uma coisa que a gente tem que parar de respirar, não, galera. Então, esse processo respiratório é um processo de fabricação de gás carbônico, mas que não é tão prejudicial. A queima de combustível fóssil, né, como a gente já viu, aquecedores, caldeiras, e aqui nós temos duas equações químicas, galera. Não se preocupe em interpretar elas agora, elas só significam uma coisa, que a combustão dos combustíveis fósseis ela pode ser completa e ela pode ser incompleta. O problema da combustão incompleta, galera, é que quando a combustão acontece de forma incompleta,
a gente encontra a fuligem. E a fuligem é aquela fumaça preta, espessa, e que pode causar grandes problemas respiratórios. Esses particulados também vêm da agricultura. A agricultura, de certa forma, ela agride um pouco o meio ambiente também, mas é algo necessário. E também com relação a incêndios, galera. E os maus que causam à saúde. Primeiro, o agravamento do efeito estufa. Por que, galera, que eu não coloquei nesse slide somente efeito estufa? Porque, como a gente viu, o efeito estufa é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É ele que permite que a gente viva no nosso planeta, não é? E ele seja quentinho com a temperatura adequada para a gente. Mas o agravamento do efeito estufa causa o aquecimento global e isso é um problema. A chuva ácida, que é uma chuva que tem alguns compostos ácidos, como ácido sulfúrico, que é extremamente prejudicial para a plantação, porque ele deixa o solo infértil. Smog fotoquímico, que é uma fumaça muito preta relacionada às indústrias. Forçamento radioativo, aquela parte, né, que a gente tem os raios ultravioletas entrando na Terra e não conseguem mais sair por conta da espessura da camada da atmosfera. Problemas do coração, arritmia cardíaca, asma e problemas respiratórios, e irritação das vias aéreas. Agora, galera, vamos falar um pouco dessa irritação nas vias aéreas. Galera, o nosso sistema respiratório, ele funciona como um funil, certo? O que acontece? As nossas narinas, elas têm uma abertura significativa. A gente consegue respirar alguns sólidos com tamanho até grandes, né? Partículas até grandes. Acontece que essas partículas, galera, ficam retidas na laringe, porque a passagem nessa área ela é bem pequena, então muitas partículas que a gente respira ficam entaladas nessa região. E para piorar a situação, quando a gente chega na fração torácica, é menor ainda essa passagem, ou seja, muito dos particulados que a gente respira ficam entalados, ficam sendo afunilados no nosso sistema respiratório. Por isso que muitas pessoas hoje têm esses problemas respiratórios, galera. Então, o nosso sistema respiratório funciona realmente como um funil, ok? Como combater? Galera, existem vários países em que há leis de níveis de emissão de material particulado. Inclusive, galera, na China, o que acontece? As pessoas que tomam cuidado, né, dessa questão ambiental, eles tiram os impostos de veículos que não queimam combustíveis fósseis. E aí, o que a população quer? Se não tem imposto, vamos comprar. Então, esses veículos que são elétricos, por não terem impostos, são mais vendidos e as pessoas acabam não poluindo tanto o meio ambiente. Então, em vários países, existem leis que regulam os níveis de emissão de material particulado. Precipitadores eletrostáticos, galera, é um equipamento que faz com que essas partículas se precipitem, ou seja, não fiquem em suspensão. O diesel S10, galera, que não tem tantos desses compostos, não liberam tanto desses compostos. Sistema de inspeção veicular e decisões de áreas sustentáveis. Por exemplo, pega carona com um colega, vai de bicicleta, não é? Aquela coisa toda que a gente sempre escuta falar. Então, os principais componentes da atmosfera eu coloquei aqui só para relembrar, porque vocês já viram, né, que na atmosfera o maior componente não é o oxigênio, como a maioria das pessoas pensa, na verdade é o nitrogênio, galera, com quase 80%. Nós temos também uma fração de oxigênio, mas que não é muito, não é? Nós temos também esse ar que não é de ar, não, é de argônio, galera. É 1% de argônio o componente. Gás carbônico, dióxido de carbono, na verdade, tem 0,04%. E o oxigênio ligado a 3 outros, né, que é o ozônio, o famoso ozônio, que filtra a radiação, ele também está presente. E agora vamos falar um pouco, galera, sobre a camada de ozônio. Então, na estratosfera, onde fica essa camada de ozônio, não é? E acontecem vários processos que acabam destruindo a camada de ozônio, que é o que barra esses raios ultravioletas. O que acontece é que essas reações são interferências de outros produtos, que a gente vai ver no próximo slide. Olha, radicais livres. Esse componente aqui, galera, é o famoso metano. Esse aqui é o fluoclorocarboneto.
Esse aqui são ácidos, certo? E todos esses componentes aqui, eles são catalisadores da depressão. O que é um catalisador? É algo que acelera uma reação, galera. E isso acelera a construção do buraco na camada de ozônio. Esses radicais, como o metano, o CF6, como a gente viu na aula passada, né? A gente viu a atuação do CF6, como é que eles agem? Eles roubam um oxigênio do ozônio e aí faz o buraco na camada, né? Outros componentes que fazem esse buraco óxidos nitrosos, e aí o que acontece? O oxigênio que estava preso ao ozônio se desfaz e aí acontece essas depressões. Depressão é a mesma coisa que um buraco, galera. E aqui também mais alguns outros fatores que causam esse buraco. Agora, uma hidroxila, certo? Esses componentes aqui também podem ser encontrados em aerosóis, também como a gente viu na aula passada. Inclusive, muitos desses componentes são proibidos em aerosóis em muitos países, justamente por conta desse problema. Então, pode passar, são mais catalisadores que fazem esse buraco na camada de ozônio. E agora uma frase, galera, uma frase muito interessante para a gente finalizar. 99% da massa de toda a atmosfera está confinada aproximadamente dentro dos primeiros 30 quilômetros sobre as nossas cabeças. O que isso significa? Vamos fechar aqui os slides. O que isso significa, galera? Galera, como a gente viu, quase todo o peso, a massa da camada da atmosfera, ela está concentrada a aproximadamente 30 quilômetros da nossa cabeça, ok? Então, a troposfera, que é essa camada que é habitável, que é respirável, ela tem quase todo o peso, toda a massa da atmosfera. E isso é muito importante, galera, porque é nessa camada que ocorrem a maioria dos processos. Em segundo lugar fica a estratosfera, onde fica a camada de ozônio. E esses slides, galera, foram só para mostrar para vocês que muitos compostos químicos podem causar esses buracos. Muitos compostos químicos. Compostos químicos que podem ir até de respiração, até que podem estar presentes em aerosóis e principalmente queima de combustíveis fósseis. Ok, galera? Então, hoje foi essa aula que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês lembrem bastante, principalmente da parte da questão respiratória, galera. Esses particulados, eles são muito perigosos para a nossa saúde, que ao longo da nossa vida, eles ficam se prendendo aqui nessa região, na nossa laringe e aqui na parte pulmonar. Então, isso é muito perigoso. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!